Olá! O FaixaNobre.doc traz hoje para você a vida e a obra do escritor e jornalista maranhense Lago Burnet. Considerado um dos grandes expoentes da geração de 45, Burnet marcou o cenário literário maranhense com seus versos cheios de lirismo e humor refinado. Natural de São Luís, teve uma atuação marcante na imprensa local ao lado de grandes personalidades como Bandeira Tribuzzi e Ferreira Goulart. Mas teve também uma sólida carreira no jornalismo no Rio de Janeiro, onde se destacou no Jornal do Brasil. E você vai conhecer agora um pouco mais da vida desse imortal membro da Academia Maranhense de Letras no documentário Lago Burnet, o visualista do imponderável. A cidade atingia quase 1 milhão de habitantes e começava a ganhar status de metrópole. Impulsionada pela aristocracia cafeira e pelos imigrantes, a capital prosperava e se modernizava com a expansão da indústria e a urbanização. A elite paulista era totalmente influenciada por ideais estéticos europeus. Nesse contexto, surgia um movimento artístico que propunha romper com os antigos padrões conservadores. Organizada por artistas como Mário de Andrade e de Cavalcante, a semana aconteceu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo e debateu a importância de mesclar a estética moderna com as raízes da cultura popular brasileira. A muitos quilômetros dali, São Luís seguiu seu cotidiano pacato, quase rural. A decadência econômica se refletia no âmbito cultural, e os ecos modernistas não se ouviram na capital maranhense. As inquietações estéticas só viriam a se manifestar na ilha 2 décadas mais tarde, através da iniciativa de um grupo de jovens escritores. A chamada Geração de 45 se reunia na Movelaria Guanabara, de propriedade do artista plástico Pedro Paiva, para cultuar a memória de Gonçalves Dias e discutir novas propostas estéticas. Desses encontros, surgiram publicações de vanguarda, como A Ilha e Saci. O Pedro Paiva Filho, que era pintor, tinha uma movelaria ali na Rua do Sol, próximo do Teatro Arthur Azevedo, e a movelaria dele passou a ser o local onde a gente se reunia para bater papo. Então ficou esse local, a gente se encontrava ali, era um grupo de amigos, escritores, jovens que estavam sonhando aí com a literatura, pintores também, o J. Figueiredo, e outros, Reginaldo Teles e o Moraes Filho, e de noite ia para o bar, lá para o Motobar, ou para o outro bar lá, que não me lembro o nome do... Burnet era um poeta talentoso, ele era, como na mesma maneira que ele estava ligado à poesia tradicional. Depois ele mudou também e buscou um caminho de uma poesia moderna com muito humor. E uma das coisas que caracterizava a poesia do Burnet era isso, um lirismo por um lado e por outro lado um senso de humor que tinha na poesia dele e que teve até o final. Começou a fazer poesia às escondidas, né? E um dia, 2 de nossas irmãs descobriram e começaram a soltar os versos, né? Quando ele está perto. Aí ele ficou revoltado. Mamãe, essas pequenas estão mexendo nas minhas coisas, mexendo em minhas gavetas. Ele só fez a 3ª série ginasial. Talvez esse desestímulo pelo estudo normal tenha sido provocado, porque quando ele foi para os maristas, os maristas o acharam muito adiantado e puseram em classe mais avançada do que a idade dele devia. Tanto que depois ele teve de ficar esperando para poder ir para o ginásio. Então, teve um impacto, quer dizer, desestimulou.
conheci o Lago Burnet, nós tínhamos praticamente a mesma idade, né? Ali na Praça João Lisboa, ali nos bares ali. Eu fui levado lá para a praça, que eu não conhecia, pelo Manuel Sobrinho, que era um poeta da academia, mais velho, bem mais velho que nós. E aí me levou para me apresentar lá ao pessoal, aos escritores, poetas e tal, que circulavam por ali. Então foi quando eu conheci o Burnet, e nós nos tornamos muito amigos. De todo o pessoal, o mais próximo de mim sempre foi o Burnet. A poesia que nós fazíamos, Burnet e eu, era uma poesia parnasiana, uma poesia do final do século XIX, quer dizer, era Olavo Bilac, Raimundo Correia, quer dizer, a poesia moderna, Drummond, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, ainda não tinha chegado lá. Em seguida, chegou através do Bandeira Tribuzzi, que tinha ido estudar em Coimbra, em Portugal, e depois esteve no Rio, e aí voltou para São Luís. Mas o Tribuzzi se ligou com o Zé Sarney. E eles fizeram uma revista chamada A Ilha, que era uma revista mais chegada à poesia moderna e tal, do que a revista que eu fazia com o Burnet, que nós fizemos juntos, que era, primeiro se chamou Saci e depois mudamos o nome para a revista Afluente. E aí, aos poucos, nós fomos nos familiarizando com a poesia moderna, mas no começo a maioria das pessoas não estava a par disso, não. Ferreira Goulart e Lago Burnet logo abandonaram o verso parnasiano para abraçar outras estéticas literárias. Essa nova proposta poética se refletiu nas obras de estreia dos dois amigos, Um Pouco Acima do Chão e Estrela do Céu Perdido. Quando ele publicou o primeiro livro dele, Um Pouco Acima do Chão, Estrela do Céu Perdido, Praça Gonçalves Dias. Eu estava no bonde, não sei porquê, o bonde estava vazio e ele e o Goulart estavam numa brincadeira de comemoração dos livros que ele tinha lançado. Nós éramos muito próximos, fazíamos as coisas juntos e quando eu pensei em publicar o meu livro, ele falou, também vou publicar o meu e tal. Aí eu consegui dinheiro lá, com a ajuda de minha mãe, com pouco dinheiro que eu tinha juntado lá, trabalhando na Rádio Timbira, lá como locutor, e ele também se virou lá, então nós fizemos junto, porque até o título do livro dele fui eu que dei. Isso foi em 49, se eu não me engano. Lago Burnet é uma figura ímpar. A poesia dele é tão boa ou melhor, em alguns momentos, do que a do Goulart. A poesia dele é de uma plasticidade muito grande. Ele, pessoalmente, era de uma plasticidade muito grande. Perfeito? Além de bonitão, né? Era cara bonitão. Os espectadores acendem os olhos no escuro e projetam seus focos no corpo da bailarina. Mas a bailarina se desdobra elástica e reproduz-se no ar, fugindo às lâmpadas. Nenhum caminho conduz à bailarina. A bailarina desdenha do vosso amor. Ela é neutra e fugaz, e existe apenas em função de bailar. Inutilmente amareis a bailarina. A poesia do Burnet é uma poesia de qualidade, quer dizer, sem nenhuma dúvida. Mas o problema é que, seja por que for, ou a maneira como ele desenvolveu a atividade dele como poeta, eu tenho a impressão que, numa certa altura, ele não ficou tão ligado à poesia. Eu acho que ele ficou mais ligado ao jornal. E acho que a produção poética dele
numa certa altura, diminuiu, não tinha a mesma intensidade que tinha quando nós éramos jovens. O problema do Lago Burné, como o problema de Odilo Costa Filho, como desses outros poetas maranhenses que não ficaram no Maranhão, não é o fato de eles não terem ficado aqui, é o fato de eles serem poetas menores, no bom sentido da palavra. A gente precisa entender o que é um poeta menor, na classificação de T.S. Eliot, e o fato de que eles eram poetas bissextos, quer dizer, eram poetas bons, mas eles não tinham tempo de fazer poesia, de ser lembrados como tais. Você vai lembrar o Lago Burné jornalista, você vai lembrar o Lago Burné cronista, e depois você vai lembrar, ele também é excelente poeta. O texto de Burné, que ele começou a publicar suas coisas, eu não me recordo se antes do Jornal do Dia ele já tinha alguma participação na imprensa, né? Mas que eu conheço realmente foi a participação dele como cronista no Jornal do Dia, que ele tinha uma sessão muito boa, espetacular. E, de repente, Odilo chama ele lá do Rio de Janeiro, né? Para ele ir para lá, ele foi, com o Lozeiro também, não é? Foram embora, graças a Deus, né? se firmaram lá. E quando chegamos aqui, começa a influência dos amigos para ele ficar, isso e aquilo. Foi um pouco difícil no começo, mas quando o Goulart apresentou para o... meu Deus, como é o nome dele? Me esqueci agora. Jânio Freitas, que era do Jornal do Brasil. E ele foi para o Jornal do Brasil, para o Copdesk do Jornal do Brasil. E lá ele se saiu tão bem que imediatamente ele passou a dirigir o Copdesk, secretariar o Copdesk. E aí ele foi lá ficando e teve muitas coisas importantes lá, fez um caderno literário e tudo, depois acabou, e aí ele foi... Eu sei que no último ano que ele trabalhou lá, ele era editorialista do jornal. Os jornais ele trabalhou em quase todos, Correio da Manhã, trabalhou no Globo, trabalhou em quase todos, Diário de Notícias. As pessoas na época que lidavam com o jornal e tal, tinham conhecimento do trabalho do Burné e ele teve o prestígio como jornalista porque ele tinha muita qualidade, sem nenhuma dúvida. Ao ministro de Perturbações Interiores. A título de estímulo às vocações artísticas da pátria amada, institua um prêmio ao autor que mais se aproxime da cor real dos olhos de Mariana, em teoria ou na prática. Para isso, disponha de todas as tintas de nossas alvoradas e dos tons crepusculares das mais belas tardes brasileiras. Por fim, não sendo possível conseguir uma definição pelos meios pacíficos, recorra aos nossos dispositivos militares e reúna o Conselho de Segurança Nacional, já que a indecisão da cor dos olhos de Mariana nos deixa a todos inseguros. Os resultados da pesquisa serão enviados ao chefe da casa particular, através do assessor para assuntos sentimentais, e serão considerados serviços relevantes à causa da poesia. Lago Burné construiu uma sólida carreira de jornalista no Rio, tornando-se referência com a publicação de livros sobre a redação e normas de jornalismo. Como ensaísta e cronista, lançou ainda De Jornal em Jornal e Um Anônimo na Chuva, entre outros títulos. Ele tinha um talento fantástico como cronista. Raros cronistas no Maranhão realizaram uma obra, não é, do nível que Lago Burné realizou. José Carlos, excelente. Ele tinha humor. Ele tem sobre o defunto
que ele começa, eu implico, não suporto, porque você pode ser qualquer piada, ele está ali sério. Aí outros amigos assim, aquele cara que se dizia, um machão, está todo cheio de flor. Então era assim, mas tudo ele aproveitava. Para mim, Lago Burnet representa uma história na literatura maranhense. É a história do homem que conhece a língua e sabe usá-la bem. Ele era realmente um excelente artista da palavra. Ele desenhava, fazia desenho de humor também, ele fazia as charges. Ele tinha muitos talentos. O Burnet era uma pessoa talentosa, sem nenhuma dúvida. Da velhice ele não encarava com muita, assim, como é que se diz? Eu nem sei como dizer, com muita naturalidade, não. A velhice foi uma carga pesada. Aí me dedicou a foto assim. Por mais que você não creia, senhora Dona Zezé, esta velhice tão feia é mesmo Lago Burnet. Sei que a gente se encontrou já no final, quando ele já estava aposentado, a gente se encontrou algumas vezes e eu tenho até uma carta dele dessa época. Eu mandei um livro meu para ele escreveu uma carta muito generosa, nós éramos muito amigos. Um dos amigos que eu tive na vida foi o Lago Burnet. Nós tínhamos Burnet num patamar, ele num patamar mais elevado do que o nosso, né? Burnet realmente tinha uma opinião, tinha uma visão de vida, um negócio de uma delicadeza e de um respeito à vida humana que não era fácil nas pessoas humanas na época. Burnet é um poeta admirável, doce, visualista do imponderável. Perfeito? Ele conseguia trazer o imponderável para a sua presença com uma alegria poética muito forte. Era um homem imperfeito, né? Mas muito sensível, muito querido, muito amado. Ele foi muito amado. Talvez não tenha sabido quanto foi amado. Só deixou saudade.